Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, comigo, neste momento em que queremos meditar na sua palavra, do Evangelho lido pelo nosso pastor Ismar, de Lucas capítulo 6, 27 a 28, onde nós temos Jesus dando um grande desafio a você e a mim. Palavras profundas, mas de um desafio enorme para serem colocadas em prática. Tensão, estresse, apreensão. Essas palavras resumem as últimas semanas nos noticiários internacionais. Os olhos e ouvidos do mundo estão direcionados para os movimentos militares da Ucrânia e da Rússia. Até nós, distantes desses dois locais, quando acessamos os sites de notícias, ligamos o nosso rádio, assistimos os telejornais, prestamos atenção sobre essa tensão que há entre esses dois países. Será que haverá guerra? Será a terceira guerra mundial? Entrarão num acordo? Não quero entrar aqui no mérito de quem está certo ou quem está errado. Se a Rússia ou a Ucrânia têm razão, mas sim na atitude que ambos os países têm tomado. E nesse contexto, a palavra retaliação expressa o que está ocorrendo. Se a Rússia invadir, bombardear a Ucrânia e seus aliados irão impor sanções econômicas e restritivas à Rússia. As atitudes de ambos os lados é de reação, de mostra de poder, de soberania. Diálogo, compreensão e unidade de paz, até hoje de manhã, no noticiário da manhã, parece que estão distantes de serem alcançados. Retaliação. Parece uma palavra que soa distante, uma palavra de dicionário, mas não é. Ela está bem presente em nossos relacionamentos, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade e, quem sabe, até mesmo na nossa própria igreja. Você deve, talvez, estar pensando que não esteja agindo em retaliação nesse momento para com nenhuma pessoa. Mas quem de nós, em um ou outro momento da nossa existência, já não optou pela retaliação? O desprezo parece ser a forma mais sutil da retaliação. Quantas vezes, sob o pretexto da justiça, você e eu nos afastamos de pessoas que não gostam de nós? Como diz o texto de Jesus, são nossos inimigos. No Evangelho de hoje, de Lucas 6, 27 a 38, temos Jesus orientando os seus discípulos e também a você e a mim sobre o nosso papel nas relações interpessoais. Jesus diz: o que vocês fazem mais do que os outros?
Tratar bem os amigos e se afastar dos que incomodam é fácil. Até os maus fazem isso. Por isso, Jesus nos pede para amar os inimigos e mais, orar por eles. Na verdade, Jesus espera que os seus discípulos façam exatamente aquelas coisas que as pessoas acham que não podem ser esperadas de alguém que tenha a cabeça no lugar. Amar o inimigo é fora da lógica normal. Não é normal eu amar o inimigo. Isso exige um novo olhar, uma nova perspectiva. Significa olhar aquele que me incomoda, que me ofende, que me magoa, como uma pessoa que precisa ser tocada por Deus. E é isso que Jesus propõe no seu texto de Lucas 6. Interessante que na Bíblia nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, têm uma mesma visão. E esse mesmo texto de Lucas, capítulo 6, também é escrito pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 5, no versículo 38 até 48. E lá naquele texto, Mateus cita que Jesus faz referência a uma lei, a lei de Talião. Essa lei diz olho por olho, dente por dente. Uma lei que foi dada aos juízes de Israel. Portanto, uma lei indicada para governos e não para relacionamentos. Por isso, Jesus orienta a não vivermos da retaliação. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Bom, olho por olho, e o mundo estaria cego. Dente por dente, e a humanidade estaria banguela. Essa atitude não resolve nos nossos relacionamentos, porque é uma reação em cadeia. Passa de pai para filho, de geração em geração, a repreensão, o ódio, a mágoa. Fulano mata ciclano, que ciclano mata fulano. A única coisa que pode cessar essa cadeia, esse efeito em cascata, é o perdão. É a graça que vem do amor. A troca de tapas entre duas pessoas só cessa quando um deixa de se esquivar e oferece a outra face. Por isso o amor é a forma capaz, é a única forma capaz de transformar e mudar este cenário. Não é um amor qualquer. É o amor que o pastor Ismar leu do Salmo 103, o amor de Deus, o amor que provém dele, o amor que foi o primeiro amor. Se nós podemos amar, é porque Deus nos amou primeiro. Mas como amar se nós somos pecadores? Paulo, em Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. A retaliação ao pecado é a morte. Mas a graça de Deus acaba com essa lógica e perdoa a todos aqueles que estão em Cristo. Por vezes, e na maioria das vezes, o nosso orgulho,
ocasionado pela nossa natureza pecaminosa, não nos permite dar cara a tapa, dar a outra face. Mas Cristo virou a face por nós. Cristo permitiu que arrancassem a sua capa por nós. Cristo carregou a cruz por nós. Quando estamos em Cristo, quando estamos ligados em Cristo, você e eu somos habilitados a mudar a lógica, a abandonar a lei de talião, a lei da retaliação e a praticarmos e agirmos em amor. O maior exemplo disso é a atitude do próprio Jesus na cruz, que com infinito autocontrole e amor, permaneceu calado, recusou a retaliação. Amem os seus inimigos, orem pelos que maltratam vocês. Paulo diz também, não deixem que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. Jesus nos permite perfeitamente exigir e procurar o nosso direito diante dos meios legais, diante da justiça. Jesus quer que façamos isso, mas não devemos fazer com sentimento de retaliação, com sentimento de vergonha, de vingança. Olho por olho, dente por dente, é o princípio da justiça que pertence aos tribunais e pertence ao próprio Deus. Nós não devemos retribuir o mal, mas suportá-lo e vencê-lo com o bem. O que Jesus espera é uma atitude pessoal, sua e minha, de misericórdia e amor. Essa atitude desbanca o inimigo, pois não retribui na mesma moeda, mas retribui ao perverso, ao maldoso, com amor. Por isso Paulo afirma, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se ele estiver com sede, dê água a ele, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Essa semana, o Brasil acompanhou a tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde fortes chuvas ocasionaram a morte de inúmeras pessoas. Já passam de 100 e tem mais outras 100 e poucas ainda desaparecidas. Ocorreu e vem ocorrendo uma grande cobertura jornalística. No dia do incidente, a cobertura jornalística foi ao vivo do local. Numa das entrevistas que eu acompanhei, me chamou a atenção. Um senhor havia perdido a sua esposa e seu filho. Foram engolidos pela avalanche de terra e de lama. Mesmo com lágrima nos olhos e com um sentimento de dor, aquele senhor estava lá ajudando a resgatar pessoas soterradas. Ao ser indagado pelo repórter sobre o motivo de estar lá, ele respondeu: graças a Deus, estou vivo. Quero ajudar a procurar. Não quero que outros vivam a dor que eu estou sentindo de perder esposa e filho. Esse senhor tinha tudo para estar revoltado com Deus. Tinha tudo para agir em retaliação em relação àquela situação, aquele cenário que ele estava vivendo. Mas não. Ele agiu diferente. Ele levou a sério as palavras do Evangelho de Lucas 6.
Ele devolveu o mal com bem. Amem os seus inimigos e façam o bem. Emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus, diz Jesus no versículo 35. Que desafio Jesus coloca a você e a mim? Complexo de colocar em prática. Com isso, Jesus quer dizer: se nós queremos ser chamados de verdadeiros filhos do Pai do céu, nós temos que seguir o exemplo do Pai. E como o Pai, Deus, age? Ele faz nascer sol e faz cair chuva sobre bons e maus. E aqui nós temos nessa colocação um resumo das bênçãos de Deus. Pois se faltassem sol, ou se faltasse chuva, o mundo já não mais existiria. Nós aqui no Rio Grande do Sul estamos sentindo a escassez das chuvas, a agricultura sofre muito. Isso que é um pouco tempo de seca. Se imagine se não tivéssemos mais chuva, se não tivéssemos mais sol. Nós somos chamados por Deus e como cristãos a amar os nossos inimigos. Assim como o Pai Celeste não fraciona, nem parcela o seu amor e as suas bênçãos, mas permite que o sol e a chuva caiam sobre bons e maus, Deus também espera que nós, agindo pela sua misericórdia, também possamos agir em amor para aqueles que nos amam, mas também para aqueles que nos perseguem. Portanto, meus amigos e minhas amigas, fazer chover e vir sol sobre bons e maus também é uma expressão do amor de Deus para aqueles que não merecem isso. É o amor que não pede nada em troca, é o amor que não tem interesse. E aí eu pergunto a você, e também faço essa pergunta a mim: como nós estamos vivendo nossas vidas? Somos filhos do Pai Celeste, que está no céu e nos deu essa nobre missão. Agimos motivados pela retaliação ou agimos motivados pela prática do amor? Jesus nos pede para deixarmos a retaliação de lado e pede para amarmos. Iniciei falando sobre a tensão entre a Ucrânia e entre a Rússia. Não queremos guerra. Queremos que os povos vivam em paz. Em nossas relações, também. Nós não queremos viver em brigas, discórdias, em retaliações. É um clima muito ruim viver em briga. Mas nós queremos paz, tranquilidade, amor. Para isso, precisamos praticar o amor de Deus no nosso dia a dia. E isso exige de nós disciplina, perseverança, devoção diária, estudo da palavra, oração e o convívio com os irmãos da fé. Por isso, prezados e prezadas, coloquemos nas mãos do Senhor Deus tudo aquilo que nós temos de mágoas. Peçamos a Ele que nos cure,
Que Ele remova de nós isso e nos ajude a superar essas mágoas. Por quê? Porque Deus nos perdoa, Deus nos acolhe em Jesus. E em Jesus, Ele nos convida a viver na paz e no amor com as pessoas. Não só as pessoas que amamos, mas também aquelas que não nos querem tão bem. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a você e a mim no viver desta palavra. Amém.